Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos assentar. Meus queridos irmãos e irmãs, a oração que o Padre vai fazer depois da comunhão, ela vai dizer assim, que pela graça da Eucaristia, não sejamos movidos por nossos impulsos, mas por este sacramento. E a liturgia de hoje vai dizer um pouco sobre isso, das pessoas que se deixam mover pelos seus impulsos, e aqui se deixam mover pelos pecados capitais, como a gente pode dizer assim. No Evangelho, o evangelista vai falar de Maria Madalena, a mulher da qual saíram 7 demônios. Os padres da igreja, quando interpretam essa passagem, vai dizer que esses 7 demônios são os 7 pecados capitais, os pecados leves, né? E, infelizmente, muitos estão vivendo somente sendo movidos por esses pecados, né? E aí, a gente olha para a carta de São Paulo hoje, que vai falar na fé na ressurreição, e num determinado momento ele vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Muitos estão acreditando que Jesus não mais ressuscitou, de que não tem por que ficar querendo se esforçar, né, por vencer uns pecados. E aí se deixam mover pelos seus impulsos. Por quê? Porque não tem mais fé, não acredita mais que Deus ressuscitou, que Deus pode perdoar, na graça de Deus, que é possível vencer os pecados. As pessoas se entregam, e uma vez que eu me entrego, aí as coisas vão acontecendo. Eu me comporto como um animal, né, que age por impulso, por instinto, né? Então, meus irmãos, os pecados graves, só pelo fato de chamar grave, já nos assusta e nos faz querer mudar. Mas os pecados leves, só por causa do nome que leve, a gente acha assim, tanto faz, né? Não tem problema fazer. E aí, aquelas pessoas que têm a cara de pau de virar para o padre na hora da confissão e falar assim, o padre pergunta: não tem que ficar criando pecado, né? Pecado não é para ser criado, é para ser mandado embora, né? Então tomemos muito cuidado, meus irmãos, porque o pecado grave só acontece porque eu fico minando a minha fé, a minha vida com os pecados leves. É claro que se eu fizer muitos pecados leves, não resulta no pecado grave, óbvio que não, né? Mas quanto mais pecado leve eu vou fazendo, eu vou aceitando esses pecados em minha vida. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, a minha fé vai sendo minada, eu vou desanimando, eu vou me perdendo as forças para poder lutar, e aí quando eu não tenho mais forças, vem um pecado grave e vai ser mais fácil de eu cair, né? Então, uma analogia a respeito da pandemia, né? Alguns médicos dizem, né, que o pulmão, ele é um órgão muito frágil. Uma vez que eu tive uma doença no pulmão, ele não se regenera, ele permanece com aquela deficiência. Então, se depois, quando eu peguei uma pneumonia, e aí depois, mais tarde, eu pego uma doença mais grave, o pulmão só vai se estragando ainda mais, né? Ele nunca vai voltar ao que ele era. E é aqui que está um problema, né? Então, se eu tive uma doença antes no pulmão,
e pego a Covid agora, vai destruir o pulmão, né? Ele não vai voltar como era. É assim que acontece, uma analogia, né? Com relação ao pecado leve e ao pecado grave. Quanto mais eu vou cedendo aos pecados leves, eu vou fragilizando a minha alma. E aí quando vem um pecado grave, eu não vou conseguir evitar, e o estrago vai ser completo. Então, ouçamos essa oração que o Padre vai fazer daqui a pouco. Não nos movamos pelos impulsos, meus irmãos. Vamos combater esses pecadinhos que a gente fala, né? E como que combate ele? Para finalizar nossa homilia, escolham 2 ou 3 pecados leves que você acha que tem mais apego e luta de verdade com eles. Depois de um tempo você vai vencê-los e escolhe mais 2, 3 e assim vai, né? Os pecados graves a gente tem que lutar contra todos, né? Mas os pecados leves não é contra todos de uma vez só. Você escolhe 1 ou 2 para lutar de forma mais direta, né? Um exemplo, tem um casal que eu acompanho, namoro. Eles, há um tempo atrás, eles estavam com a dificuldade num determinado pecado. E eu fui explicando para eles, ajudando, fazendo eles compreenderem que tinha que parar, tudo. Depois de 2, 3 meses, eles não mais têm problema com esse pecado. Aí para você ver, né? Mudou, agora eles têm um outro problema para enfrentar, mas esse não mais. Então, não achemos que é da noite para o dia que muda as coisas. Os pecados leves leva tempo para combater, mas eu tenho que ter determinação e coragem. Então, escolham esses pecados que você acha que tem mais apego, que estão te afastando. Geralmente são os pecados da preguiça, né? Que vai minando, eu vou desanimando e aí caio. Enfim, então vamos pedir essa graça de Deus para que sejamos corajosos. Deixemos a Eucaristia agir em meu coração para não sermos movidos pelos impulsos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.